E aí, galera, tudo bom? Sexta-feira monstra, quase final de semana, e a gente está aí para falar de um assunto que a maioria de vocês já viu, mas é importante ressaltar e a gente focar em alguns pontos aí. Na aula passada a gente falou sobre a primeira aplicação sobre a regra do octeto, né? A gente disse que os átomos se ligam de maneira a atingir 8 elétrons na camada de valência. E a gente falou sobre a ligação iônica, né, onde existe sempre um metal ligado a um ametal, quase sempre, né, mas na maioria dos casos, e sempre vai ter uma relação em que um doa o elétron enquanto o outro recebe, ou um doa 2 elétrons enquanto o outro recebe 2 elétrons, e assim por diante. Né? Então hoje a gente vai ver um tipo novo de ligação, que é a ligação covalente. E nessa ligação covalente não existe, nas ligações covalentes, não existe essa relação entre doar e receber. Tá? O que existe na ligação covalente é o compartilhamento de pares de elétrons na camada de valência. O que isso quer dizer? Eu tenho um elétron, o meu amigo tem um elétron. Então vamos compartilhar esses elétrons, aí a gente vai ter um par compartilhado. Com isso, a gente consegue aumentar o número de elétrons nas camadas de valência. E com isso, estabelecer a regra do octeto, ficando estável eletronicamente falando. Tá? Uma brincadeira que eu sempre falo para diferenciar ligação iônica de covalente é que a ligação iônica é capitalista. Alguém tem que doar para o outro receber, alguém tem que perder para o outro ganhar. Enquanto a ligação covalente é comunista. Vamos compartilhar e atingir o objetivo juntos de ficar estáveis, certo? Bem, para falar de ligação covalente, eu vou saltar, né? Vou fazer esse salto que eu acho que já está todo mundo cansado de fazer distribuição eletrônica, olhar a camada de valência, contar quantos elétrons tem na camada de valência e descobrir quantos elétrons o átomo precisa para ficar estável, né? A mais ou a menos para ele poder atingir a regra do octeto. A partir de agora a gente vai ser um pouco mais prático para falar disso. A gente vai olhar o grupo que o meu elemento está. Se ele está no grupo 1A, ele tem um elétron. Se ele está no 2A, dois elétrons e assim por diante. Precisamos ser práticos para fazer isso de maneira mais otimizada. Tá? Ah, professor, fiquei com dúvida. Na prova eu não consegui lembrar em que grupo o elemento está. Aí você faz a distribuição eletrônica, porque eu também vou fornecer para vocês sempre o número atômico de cada átomo. Tá? Então é importante entender a distribuição eletrônica justamente para conseguir sair do aperto quando necessário. Mas, como a gente precisa ser mais prático, a gente vai falar de maneira direta quantos elétrons tem na camada de valência de cada um dos átomos que estão formando ligações a partir de agora. Então, vamos partir para os exemplos de ligação covalente. Ah, e além disso, não, é só isso mesmo. Certo? Então, vou usar o exemplo aqui do gás hidrogênio, que é o H2. Bem, o hidrogênio, ele é um elemento que está no grupo 1, mesmo ele não sendo metal, a gente viu que o hidrogênio ele fica separado. A valência dele é muito parecida que a de um metal, mas ele possui comportamentos diferentes. Então o hidrogênio ele consegue fazer ligações covalentes. E quando a gente fala do gás hidrogênio, a gente está falando de dois átomos de hidrogênio que estão se ligando e formando essa substância que é o gás hidrogênio. Eu posso representar esse hidrogênio entendendo como funciona a ligação covalente dele a partir dessas três representações. A primeira das representações que eu coloquei aqui é a fórmula molecular. Bem, a fórmula molecular ela serve para mostrar para vocês quantos átomos estão se ligando para formar aquela substância. Então, para formar o hidrogênio gasoso, eu preciso de 2 átomos de hidrogênio. Já a fórmula eletrônica, ou mais conhecida nas quebradas como fórmula de Lewis, eu preciso mostrar os elétrons que estão sendo compartilhados. Não sei se vocês vão lembrar, mas na última aula a gente representou por fórmula de Lewis, tá? Como funciona
a ligação iônica. Eu represento o símbolo do elemento, né, representando o átomo, a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência distribuídas em volta desse elemento, sempre de par em par. Depois disso, lá no caso, eu mostrava os elétrons sendo doados, os elétrons sendo recebidos, e dessa forma, representando pela fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis. Tá? Então o hidrogênio a gente sabe que ele está no grupo 1, então ele tem um elétron na camada de valência, eu tenho dois átomos de hidrogênio, cada um compartilhando um elétron, e dessa forma fazendo a ligação, formando H2. Ah, Lelis, você não falou que para o átomo ficar estável ele tem que atingir 8 elétrons na camada de valência? Bem, a regra do octeto não é essa. Tá? Dizer que o átomo ele só vai ficar estável com 8 elétrons na camada de valência meio que a gente esquece de falar da exceção. E a exceção é o hélio. Né? O hélio ele não fica estável com 8 elétrons na camada de valência. O hélio fica com 2, da mesma forma que o hidrogênio também fica estável com 2. Porque a gente sabe que os elementos do primeiro período eles têm apenas uma camada. Se eles têm uma camada, na camada K só cabem 2. Então eles vão adquirir estabilidade com esses 2 elétrons. Certo? E a regra do octeto, proposta por Lewis e Kossel, ela diz que Langmuir e Lewis, ela diz que os átomos só ficarão estáveis a partir do momento que que a valência deles ficar parecida com a valência do gás nobre mais próximo deles. Então o gás nobre mais próximo do hidrogênio é o hélio. O gás nobre mais próximo, por exemplo, do sódio, aí vai ser o neônio e assim por diante. Tá? Então, falar regra do octeto, que não é uma regra, a gente exclui as exceções. Tá? Mas saibam que, de maneira geral, a gente sempre fala que o átomo vai adquirir estabilidade com 8. Então, voltando para o hidrogênio, se a gente representa os elétrons, os elétrons que estão sendo compartilhados e não compartilhados também entram nessa representação, a gente fala de fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica. E por último, a fórmula que chamamos de estrutural. Os pares de elétrons que são compartilhados, a gente representa por traços. Mais para frente eu vou dar mais exemplos sobre isso, mas pares não compartilhados não entram na fórmula estrutural. Pares de elétrons não compartilhados entram somente na fórmula eletrônica. Então, o hidrogênio, cada um com um, eles compartilham entre eles ligação. Uma pergunta que eu escuto bastante também. Por que os elétrons eles vão se ligar, sendo que carga negativa com carga negativa, os elétrons vão se aproximar, sendo que carga negativa com carga negativa se repele? Bem, o que acontece é que o núcleo desse hidrogênio puxa o elétron desse outro, enquanto o núcleo desse aqui puxa o elétron desse outro. Então a interação entre núcleo e hidrogênio que vai ser compartilhado é muito maior do que a repulsão entre os dois elétrons que estão sendo compartilhados entre si, entre esse par. Tá? Existe sim a repulsão, mas ela não vai influenciar ela vai influenciar na ligação, obviamente, porque influencia, mas a gente desconsidera isso para levar em conta que esses átomos estão se ligando, certo? Então vou de exemplo para vocês. O exemplo do nitrogênio, por exemplo. O nitrogênio está na família 5A, ou grupo 15, ou família 5A. Né? Se ele está na 5, ele possui 5 elétrons na camada de valência, então o nitrogênio gasoso a gente representa dessa forma. Ah, Lelis, você disse pra gente que sempre que a gente for representar por fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis, fórmula de Lewis, você tem que mostrar os elétrons sempre de par em par. Bem, nesse caso aqui do nitrogênio, os elementos que são da família 5A, do grupo 15, a gente representa de 3 em 3 dessa forma quando eles estiverem formando substâncias simples, não compostas, no caso do nitrogênio gasoso aqui. O nitrogênio gasoso ele vai precisar compartilhar, ele vai precisar de 3 elétrons para ficar com 8. Então, ele era da 5, ele tem 5 elétrons,
ele precisa de mais 3 para ficar com 8. Então ele precisa compartilhar 3 elétrons com outro nitrogênio. Dessa forma ele vai atingir a regra do octeto. Então reparem aqui, eu vou contar o número de elétrons que esse nitrogênio vai ter depois do compartilhamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, estabilidade eletrônica. Vou contar desse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também são 8 elétrons, então os 2 nitrogênios estão estáveis. Então essa aqui é a nossa fórmula molecular. Essa daqui é a fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, ou estrutura de Lewis também é chamada. Repare que a gente representa também os elétrons que não são compartilhados. E por último, quando a gente vai representar a fórmula estrutural, a gente precisa transformar cada par de elétron compartilhado em um traço. São 3 pares de elétrons compartilhados, são 3 traços. O outro exemplo que eu utilizei é o exemplo da água, porque a água também faz ligações covalentes. E é uma substância composta, não é mais uma substância simples. Né? Então, mais uma vez, a gente representa cada um dos elementos com o número de elétrons na camada de valência de cada um. Hidrogênio, grupo 1, 1 elétron. Oxigênio, grupo 6, ou grupo 6A, ou grupo 16, 6 elétrons na camada de valência, e o outro hidrogênio aqui que a gente já falou. Então acontece a aproximação, cada hidrogênio vai pegar um elétron aqui, sendo compartilhado, e a água vai ter esse caráter aqui. Depois a gente representa aqui cada par compartilhado por um traço, formando desse jeito a nossa fórmula estrutural. Representando desse jeito nossa fórmula estrutural. Então, de novo, fórmula molecular, estrutura de Lewis, fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, ou estrutura eletrônica, e depois isso aqui. Ah, Lelis, por que aqui, quando você representou a fórmula estrutural da água, você colocou ela tortinha para baixo e não em linha reta, igual estava o nitrogênio antes? Bem, isso aqui é um assunto que a gente vai discutir futuramente, tá? Mas, por enquanto, se vocês tivessem representado reto, cada um desses pares, estaria certo também, tá? É um lance que a gente vai falar que se chama geometria molecular. Isso é assunto posterior, tá certo? Então, apanhadão. Ligação covalente parte do princípio de que pares de elétrons são compartilhados entre os átomos que se ligam, né? E eu tenho 3 tipos de representação diferentes: a fórmula molecular, a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Certo, pessoal? Acho que é só isso, né? A gente se vê amanhã, no sábado, para encerrar a semana. E até mais.